Pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês 3 fundos imobiliários que remuneram mais do que a taxa básica de juros, a Selic, que hoje está pagando 13,75. É claro que assim, não dá para comparar uma aplicação na taxa livre de risco, na Selic, com fundos imobiliários. Quando você aplica na Selic, você está fazendo uma aplicação conservadora, principalmente se você pegar, por exemplo, ali o título do Tesouro Selic. Já quando você aplica em um fundo imobiliário, é uma aplicação arrojada porque é de renda variável. De todo modo, a gente vai fazer esse comparativo só em caráter de parâmetro para a gente poder ter uma ideia de quanto que um fundo imobiliário poderia proporcionar de rendimento além da taxa livre de risco, no caso, a Selic. É claro que para a gente poder fazer esse cálculo, é importante a gente descontar o imposto que seria pago caso você fizesse uma aplicação no Tesouro Selic que vai render a taxa básica de juros. E aí a gente consegue ver que a Selic hoje está pagando 13,75. Se eu pegar 100% da Selic, eu teria uma taxa bruta de 1,08. Só que eu preciso descontar imposto aqui nesse caso. Vamos pegar aqui uma alíquota de 22,5%, que seria aquela alíquota que incide nos primeiros 6 meses. Eu teria que encontrar um fundo imobiliário que pudesse me proporcionar um rendimento de pelo menos 0,85 ao mês. Então a gente vai pegar um fundo imobiliário que possa trazer esse rendimento superior a 0,85. E claro, se eu considerar um imposto menor, a alíquota menor de imposto, que seria 15%, eu teria que encontrar fundos imobiliários que me pagassem pelo menos 0,93 ao mês. Ou melhor, acima desse 0,93 ao mês, haja vista que eu estou tomando risco quando eu invisto em fundo imobiliário, porque ele tem volatilidade, ele tem variação ali na sua cota. E no caso de um título conservador de renda fixa, um Tesouro Selic, você não tem basicamente essa volatilidade. Ou você até tem, mas ela é muito baixa, ele traz para você um retorno bastante previsível. Antes de apresentar esses fundos imobiliários, é importante deixar muito claro que esse conteúdo é meramente educacional e não se caracteriza qualquer tipo de recomendação de investimento. Outro ponto importante é que quando a gente vai escolher um fundo imobiliário, não adianta só eu olhar o rendimento que esse fundo imobiliário me proporciona, eu tenho que olhar outros critérios. Não vou entrar muito nesse tema aqui, porque eu já fiz um vídeo falando sobre os pré-requisitos para você escolher minimamente um fundo imobiliário. Vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo na descrição, se você quiser ver lá depois, está disponível. Mas a gente vai passar a observar esses fundos imobiliários somente ali para ver o comparativo dos rendimentos em comparação com a taxa Selic. É claro que a gente vai dar uma olhada ali no valor patrimonial e algumas coisas relacionadas a rendimentos, mas para a gente poder escolher um fundo imobiliário é necessário você se aprofundar mais para poder escolher um fundo imobiliário com segurança para colocar na sua carteira de investimentos. O primeiro fundo imobiliário que eu quero trazer aqui para vocês é um fundo que investe em cotas de outros fundos imobiliários. É legal porque já traz uma diversificação por si só. E aí esse fundo é o BBFO11. Ele está pagando 0,91. A gente viu que a Selic, quando você desconta 22,5% de imposto, traria um retorno líquido de 0,85. E aí, nesse caso aqui, a gente teria um retorno de 0,91. É claro que quando você desconta 15% de imposto da Selic, que seria a menor alíquota, a gente teria que encontrar um fundo imobiliário pagando acima de 0,92. Mas os outros 2 fundos vai estar pagando acima disso. Eu trouxe esse fundo aqui porque é um fundo que traz para você uma diversificação e, além disso, a gente consegue ver que ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, praticamente ali 13% abaixo do valor real que esse fundo, em teoria, deveria valer. Aqui a gente consegue observar que fundo imobiliário, por se tratar de um ativo de renda variável, oscila bastante. E claro, quando você tem uma queda desse fundo, pode eventualmente proporcionar para o investidor a possibilidade dele comprar cotas subavaliadas para poder aumentar os seus rendimentos mensais. Vamos dar uma olhada aqui quais são as principais características desse fundo. A gente consegue ver que ele tem uma gestão passiva, porque ele compra cotas de outros fundos imobiliários, e tem uma taxa de administração de 0,50, haja vista que um fundo imobiliário tem um gestor por trás para poder comprar esses ativos que compõem a carteira. Outro ponto importante desse fundo imobiliário é que ele costuma apresentar uma distribuição de dividendos recorrente. Então a gente consegue ver através desse gráfico aqui, é um fundo relativamente resiliente. Você consegue ver que todos os meses ele consegue distribuir ali rendimentos previsíveis. Aqui a gente consegue ver como é que está a distribuição do portfólio desse fundo imobiliário, com vários outros fundos dentro da carteira, uma diversificação interessante em papéis, imóveis industriais e logísticos e também shopping centers.
Antes de partir para o segundo fundo, se você é novo aqui no canal e de repente está gostando do nosso conteúdo, aproveita a oportunidade e já se inscreve, porque daí toda vez que eu postar um vídeo novo, pode ser que o YouTube possa recomendar ele para você. O segundo fundo imobiliário que eu quero trazer aqui para vocês é o KNCR11, que está sendo negociado a 101,05 e ele está pagando um dividendo expressivo, né? 1,19% ao mês, bem acima da taxa Selic, quando a gente desconta ali o imposto. Outro ponto importante é que ele está sendo negociado aqui em 1 para 1, ou seja, em teoria ele está sendo negociado no preço justo realmente que esse fundo vale. Perceba também que ele tem um patrimônio líquido bem elevado, quase 5 bilhões de reais. Aqui a gente consegue ver como é que está a distribuição dos ativos financeiros dentro da carteira do KNCR11. A gente consegue observar que ele tem uma LCI da Caixa Econômica Federal e tem prioritariamente CRIs distribuídos aqui em vários emissores. A gente consegue ver que é uma carteira bem diversificada em títulos de dívida do setor imobiliário. Inclusive, se você for um investidor que quer se antenar um pouco mais em relação ao fundo imobiliário, você pode inclusive checar os detalhes dos ativos que esse fundo imobiliário tem dentro da carteira, principalmente quando a gente está falando em títulos de dívida como LCI e CRIs. E aí, para poder checar nesse site aqui, você clica no botão mais aqui, você vai conseguir observar os detalhes desse ativo especificamente. Eu sei que parece que não é tão relevante fazer a checagem desses ativos que compõem a carteira de um fundo imobiliário, mas dependendo do volume financeiro que você for investir o teu dinheiro nesse fundo imobiliário, é importante você dar uma olhada e observar os detalhes dos ativos que compõem a carteira desse fundo imobiliário especificamente, mesmo sendo um fundo imobiliário de papel. Normalmente os investidores costumam fazer isso quando são fundos imobiliários que investem em imóveis físicos, mas quando a gente fala de fundos imobiliários de papel, é importante também você dar uma checada, principalmente se você for investir um volume financeiro significativo. O último fundo imobiliário que eu quero trazer aqui para vocês é o VGIP11 e também é um fundo imobiliário de papel. Atualmente ele está pagando um dividendo de 1,10, sendo negociado no seu valor justo, né? De 1 para 1. O valor patrimonial dele é 91,53. Ele está sendo negociado a 91,61. Perceba que é um fundo que investe prioritariamente em CRIs, assim como a gente viu também no caso do fundo imobiliário da Kinea. E aqui a gente consegue observar que a taxa de administração desse fundo é de 1%, justamente porque ele também tem uma gestão ativa. Quando a gente fala de fundos imobiliários de papel, obviamente o gestor precisa encontrar boas oportunidades para tentar otimizar não apenas a distribuição de dividendos para os cotistas, mas também tentar fazer com que ele possa obter uma valorização da cota, e aí por isso esse fundo tem uma taxa de administração mais alta se comparado a um fundo de gestão passiva. Aqui a gente consegue ver graficamente como é que foi a distribuição de dividendos desse fundo imobiliário. Chegou a pagar 1,54 em dezembro de 2020, chegou a pagar 1,75 em maio de 2022 e no último mês ele pagou R$1 por cota. Obviamente, fundo imobiliário ele traz para você uma certa previsibilidade na distribuição de rendimentos, mas não é uma renda fixa. Aqui a gente consegue ver a diversificação do portfólio desse fundo imobiliário. Tem uma parcela aqui atrelada a imóveis industriais e logísticas, que representa 22,5% do portfólio, e uma maior parcela que representa quase 65% da carteira em papéis. A gente consegue ver aqui que são CRIs. Além disso, ele tem também um fundo de investimento que está atrelado, que é um fundo caixa aqui, no caso do Itaú, que investe basicamente no Tesouro Selic. Espero que você possa ter gostado desse vídeo. Se gostou, aproveita e dá um like, se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!